Ok, professor. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa sexta reunião ordinária da CIDF. Hoje é 8 de agosto de 2024. Iniciaria aqui com justificativa de ausência da professora Daniela Zanquete, do IQ, representante dos presidentes aí das CSAs da área de exatas, sem substituição, né? Queria Isso. também aproveitar para dar as boas-vindas à senhora Adriana Camargo Cavalcante, da FENF, como representante dos coordenadores técnicos de unidades da área de biológicas. Mais alguma justificativa de ausência aí, em cima da hora? Sim, Beleza. professor, recebemos aqui Vamos lá. do Antônio Marcos Pereira de Moura, do IG, representante dos CTUs e ATs da área de exatas. Perfeito. Muito bem. Gente, eu queria só lembrar, nós já falamos isso em várias outras câmaras e também em algumas outras oportunidades, que é com relação a uma questão importante, que é a confidencialidade dos dados, das informações. Vocês sabem que existe hoje uma lei geral de proteção de dados pessoais, né? Então, toda vez que a gente participa, né, como representação em qualquer dessas câmaras e recebemos documentação, eu peço a todos os membros muito cuidado, né, na divulgação das informações, né. Nós assumimos aqui dentro, né, essa responsabilidade. Isso aconteceu agora no Consul, nós tivemos um debate importante sobre a questão de Gaza e a questão de Israel, o acesso aos documentos pelos representantes, e sempre mantendo também a questão aí dessa responsabilidade. E, em particular, quando esses dados têm a ver com os dados pessoais, né? Então, eu pediria sempre muito cuidado na divulgação de informações para que a gente não fira exatamente a legislação, tá? Existem regras aqui, tem uma instrução normativa aí da CGPPD, número 1, 2023, sobre o assunto, tá? Então, como todos os representantes, lembrando, né, que obviamente nós temos os dados públicos, lembrando também que essa reunião é gravada e, portanto, está disponibilizada para todos, não apenas para nós, os representantes aqui, os participantes da CIDF. Isso vale para a CIDD, vale para a CIDP, vale para o Consul, vale para a CEP, vale para a CAD e demais, tá? Eu queria já colocar para todos os membros presentes a súmula. São duas, vamos começar aqui pela quinta da reunião ordinária de 6 de junho de 2024. Consulto os membros aqui da CIDF se há alguma manifestação sobre a súmula. Não havendo, eu não vejo nenhuma mãozinha aqui levantada. Demir, podemos colocar em votação, portanto, a súmula da quinta reunião da CIDF. Nosso quórum tem 21, Demir? 21 mesmo, professor, exato. Então já Até o temos aí, momento é isso. se você puder disponibilizar, Ok. aprovada 21 votos favoráveis, com duas abstenções, é isso? 19 favoráveis e 2 abstenções. Perfeito. Compartilhando. Ok, ok, professor. Agora, vamos colocar aí para manifestação a primeira reunião extraordinária, que foi realizada em 4 de julho de 24. Consulto os membros se há alguma manifestação a respeito.
Agradecendo sempre aí ao Ademir e à Andréia pela elaboração das súmulas, eu sei o trabalho que dá. Não havendo nenhuma manifestação, eu não vejo aqui ninguém se manifestando. Podemos colocar em votação, Ademir? Sim. Nosso quórum subiu, professor, para 22. 23 agora. Tem pessoal que está entrando aqui na reunião agora. A gente já tem aí a votação, né? Isso, professor. 20 votos favoráveis, 3 abstenções. Perfeito. Vou compartilhar. Ok. Ok, professor. Obrigado, Ademir. Aprovadas as súmulas, vamos para a ordem do dia. Nós temos hoje aí na ordem do dia o primeiro grupo que trata do serviço voluntário na Unicamp, são 10 itens, 1 a 10, não há nenhum destaque. Nós temos no segundo grupo das designações os itens de 11 a 48, também nenhum destaque. Nós temos no terceiro grupo as transferências de servidores em estágio probatório, que é necessário passar aqui na CIDF, são os itens 49 e 50, também não há destaque. E o último grupo aqui, a criação, né, da nova CSA, da DEAP, né, conforme o ofício aí que está anexado, número 20 e 24. Tá? Então, esses itens todos estão de 1 a 50, mais esse quarto grupo que trata aí da criação dessa nova CSA. Consulto a todos os membros se querem algum destaque sobre a pauta. Giovanni, por favor. Boa tarde, professor. Na verdade, eu quero me abster de votar o item 42. Tá, o item 42, Giovanni. Obrigado. Tá ok. É a sua designação, perfeito. Constará com uma abstenção. Edelson, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, só queria ter alguns esclarecimentos sobre o bloco 2 da parte de designação. Não sei se me autorizar, eu posso já fazer essa fala. Acho que eu já posso. Bom, na verdade, assim, algumas pessoas me trouxeram algumas questões em relação ao pessoal, né, vão receber designações que estão em período de estágio probatório, né? Algumas pessoas apontaram isso para mim, então, se vocês puderem, talvez aqui na CIDF, levar para transmitir para essas pessoas um subsídio, né? Por que que pode, por que que não pode, né? Porque também tem um lado de quem está no período probatório e aí quem não está, e aí fica aquele desconforto de pessoas, né? Com menos aí de 3 anos de casa, recebendo gratificações em posições de liderança, né? Então, só queria trazer essa questão para ver se a gente leva um retorno, né, para esse pessoal que tem vamos dizer assim, esse desconforto, tá? É isso. Obrigado. Obrigado, Edelson. Eu vou passar a palavra para a DGRH. Na verdade, realmente são exceções, né? Há regras para poder fazer no caso, e quando são essas exceções foram analisadas aqui, né? Então, eu passaria aí para alguém da DGH, não sei se é a Cidinha, se é a Cris, quem poderia fazer o informe. Professor, eu acho que ele está perguntando. Edelson, você falou sobre a transferência do estágio probatório ou da designação? Não, desculpa, é verdade. Correção. Sobre as pessoas que estão recebendo designação
e que estão em período de estágio probatório, não das transferências, tá? Desculpa se eu me expressei errado. É só para ter um Se entendimento você melhor disse dos errado, se eu esclarecimentos. entendi, tá? Pode ser. Tá, não, imagina. É só para levar esse esclarecimento para todos, né, que, os quais a gente tem essa representação aqui, para os dois lados, né, para quem está em período de probatório, né, também ter lá tranquilidade, e para quem não está em probatório, entender, né, por que que essas pessoas, talvez com menos de um ano de casa, ou seja, que estão em período de estágio probatório, que estão, nesse caso aqui, recebendo, ou em alguns outros momentos também que receberam, né, vamos dizer assim, em reuniões anteriores. É só para ter esse esclarecimento, para que a comunidade possa ter essa informação aqui, né, São, emitida. são 6 exceções aqui, uma da controladoria, né? Outra do DETIC, outra da ADEP, outra da DGA, uma da Prefeitura de Limeira e outra da FEA. Cristiane, por favor. Oi, professor, obrigada aí pela palavra. A Cidinha não está no momento, pediu desculpas, está atrasada, tá? E, na verdade, assim, não é da nossa área essa parte, mas eu posso dizer aí que hoje as transferências passam, né, no probatório, sempre passam para análise da CIDF, né, todas as transferências do probatório. E está passando também agora pela CAED, né, que faz uma análise também das exceções. Mas não é sobre as transferências, né, que eu acho que você está falando, é sobre as A designações. designação, é o item 2. Tá. Então, sobre isso não tem nada, né, que regulamente hoje, tá? A DGRH está olhando isso sim, tá? Está verificando para ter alguma deliberação, alguma coisa sobre isso, mas ainda não tenho assim, nada para informar no momento, até porque não é a minha área, mas eu sei que isso está sendo estudado, né? E provavelmente vai ter que ter aí também um olhar da PG, né? Da Procuradoria, sobre designações para probatório, tá? Então, assim, a única coisa que hoje tem, como eu falei, é das transferências, né, que passam, que falam sobre as transferências que não podem ir para o probatório. Mas sobre designação não tem nada regulamentado no momento, tá bom? Não sei se esclareci. Tudo bem, Edelson? Acho que até para Bom, completar um pouquinho, o Edelson e Cris, a deliberação do probatório, ela fala que o servidor em probatório tem os mesmos direitos dos demais, com exceção da estabilidade. Então, hoje não tem nada realmente que barre, como a Cris falou, a gente tem conhecimento de um estudo disso, mas hoje a deliberação não está barrando o probatório de assumir um cargo, né, uma responsabilidade como essa. Com certeza, eu acho que é uma questão importantíssima, né? Até porque designar alguém, né, que ainda esteja no estágio probatório, eu acho que tem que ter uma boa justificativa, não tenha dúvida, né? Até pelo período, pela experiência. Isso cabe, evidentemente, às vezes, a uma Tarde, por chefia favor. que identifica. Oi? Adilson, Não, Adilton, eu estou falando, depois eu passo a palavra, pode ser? desculpe. É que eu não achei ainda a mãozinha para. Ah, Desculpe. e eu acho que essa é uma questão que realmente merece, assim como a questão da transferência, uma análise até que ponto, e só se justificar em situações muito especiais mesmo, né? Que às vezes o órgão novo está sendo criado, como é o caso da controladoria, se justificaria mesmo alguns casos, como o DEDIC, que foi, né, a criação de um novo órgão a partir da junção de dois, quer dizer, então tem, eu acho que, no mínimo, uma boa justificativa, mas eu acho que não custaria a gente também deliberar sobre isso e criar regras para ficar mais claro para toda a comunidade. Edelson e depois Adilson. aí Adilton. Bom, obrigado, professor. Eu acho que a preocupação é exatamente essa, né? Só para não me estender a fala, é para eliminar, né, aqueles problemas que a gente teve lá atrás, de que a gratificação era usada como artifício de promoção, etc, etc. E aí, né, por esses colegas que me procuraram também, né, pessoas, por exemplo, que estão em estágio probatório, têm que adquirir ali o conhecimento sistêmico, são coordenadores de serviço. Então, é só para não estender mesmo, acho que seria muito bom, talvez, um caminhamento nesse sentido, ter um estudo, né, para ter esse reforço mesmo, como está acontecendo com a transferência. Então, obrigado aí, e eu acho que o pessoal vai acompanhar, vai assistir essa reunião depois, eles recebem essa informação de vocês. Obrigado. Então, eu acho que eu que agradeço aqui, que esse é um assunto importante ter levantado, até para que a gente possa avançar nesse entendimento, né? Thalita, por favor. Perdão, primeiro o Adilson, depois Adilson. Professor, só completando para o Edelson aqui,
no caso daqui de Limeira, a gente tentou pesquisar sobre isso, e um dos fatores foi o enxuto, professor, simplesmente. Não tinha quem completasse a vaga, ok? Então, a pessoa que estava no estágio probatório, ela tinha capacidade, tinha o direito, como não tem e ela foi preterida para isso, ok? Então, já é um fator também de mérito e enxuto. Ok. Obrigado, Adilson. Thalita. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhora. Acho que para ajudar aí, né? Eu não sei de todos os casos, né, Delson, mas é uma preocupação que a gente tem visto da GRHT já há algum tempo. A gente já conversou em outras situações aqui na DEP sobre isso. A gente já teve recomendações, vamos chamar assim, né? Já que isso não está normatizado, a gente já teve recomendações de não fazer e a gente não fez em um determinado momento, e em outros a gente já chegou a fazer e está passando uma nova agora, justamente pelo fato de que a gente não tem outra possibilidade, tá? O caso que está passando hoje, a pessoa ele é responsável pelos produtos controlados na universidade, então existe uma responsabilidade técnica junto ao CRQ, que é o Conselho Regional de Química, e junto ao Exército, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, a gente tinha uma pessoa que começou no escritório, ela saiu da DEP, a gente teve que trocar para uma pessoa de estágio probatório. Essa pessoa passou num concurso e está indo embora, e agora a gente só tem mais um que né, que tem formação em química, que também está em estágio probatório. Então, para justificar na situação da DEP qual é a questão, tá bom? Obrigado, Thalita. Bruno. Boa tarde, só para contribuir com o debate, já aconteceu aqui na biologia também, e no caso aconteceu com uma pessoa que foi nível médio e entrou novamente num concurso de superior, então ele estava no probatório e recebeu a GR, mas ele tinha visão sistêmica, tinha todos os requisitos para ocupar o cargo, então temos que tomar cuidado nessa regulamentação para não acabar proibindo situações como essa. Não, está claro que são exceções muito bem justificadas, mas eu entendo também a preocupação do Edelcio e das demais pessoas que demandaram de que a gente normatize essa questão. Eu acho que esse é o nosso, deve ser o nosso encaminhamento, tá? Mas eu acho que está aí devidamente esclarecido. Podemos votar? Ou há mais alguma? Então, estamos votando os itens, né, de 1 a 50, e também o grupo que trata aí da criação, né, que é o 2D, que está aí a página 36, a folha 36, da criação da nova CSA-DEAP. Pode ser, por favor, Ademir? Ok, professor. Foi concluída, Ademir? Não, professor, pelo meu cálculo aqui, são 25. A não ser que alguém esteja tendo algum problema, pode botar pelo chat também, qualquer coisa. O Cristiano falou que está tendo uma instabilidade. Para ele lá. Mais alguém teve aí dificuldade em votar? Estou repetindo o que o Ademir disse. Se alguém teve dificuldade aí, por favor, pode votar no chat ou quiser fazer o voto aberto aqui, sem problema. Por enquanto, nós temos computados aqui 22 votos, são 20 favoráveis, com 2 abstenções. Portanto, os itens da pauta do dia estão aprovados. Tá? Ok, Sem professor. prejuízo de que alguém faça o voto aí no chat, tá? Aí a gente computa aqui. Levando em consideração as abstenções que foram antes já anunciadas, tá? Ok. Com isso, vencemos a ordem do dia, já estamos no expediente. Por favor, Ademir, assume aí.
Bom, aqui no expediente nós temos a alteração das CSAs para a ciência, iniciando pela CSA do SEMEC, né, que é a 05, onde eles solicitam o restabelecimento das funções do servidor Carlos Eduardo Sandrini Luz como presidente e solicita o retorno da Adilson Donizete Nardes como membro. Na CSA 31 da FECFAL, temos a indicação do senhor Wagner Pisani, né, Guide, como membro em substituição ao senhor Edson Luiz Moreira. CSA 42 do IFGW, a indicação do professor doutor Arnaldo Naves de Brito, como membro em substituição ao professor doutor Antônio Rio Júnior. Na CSA 53 do HC, no apoio assistencial, a indicação da senhora Luciana Castilho de Figueiredo como membro em substituição à senhora Érica Maria Casete Chinelato. Na CSA 54 HC também, área administrativa e apoio operacional, indicação do Giovanni, né, Mozaner Lovisari como membro em substituição a senhora Melanie Grilo Alberto, né? A indicação da senhora Ana Paula Batista dos Santos como membro, aqui é em substituição, né, ao senhor Eduardo Cerqueira Costa. E também a CSA 66 do SAR, a indicação da senhora Caroline Canzian como presidente em substituição ao senhor Heber Souza Magalhães. No item B, é uma alteração na composição de membro da CIDF. O professor Fernando já, né, deu as boas-vindas, a senhora Adriana Camargo Cavalcante da FENF, como representante dos CTUs da área de biológicas, em substituição à servidora Ana Cláudia Secato. Ok, professor. Bem, obrigado, Ademir. Agora nós vamos ter uma apresentação, né, da coordenadoria da carreira. Eu acho que a Giovana, você vai fazer, né, Giovana? Por favor. Então, Giovana, seja muito bem-vinda e você está com a palavra aí para fazer a apresentação aí da aplicação do quadro orientativo. Por favor. Obrigada, professor. Todo mundo está vendo já? Sim, Giovana. Sim. Então tá ótimo, já começou aqui. Bom, então hoje a gente vai trazer para vocês um pouquinho sobre o trabalho que foi realizado por um GT designado para estudar um pouquinho as mudanças em relação ao anexo 3, tá? Vocês receberam um material que é referente ao relatório final do GT, e esse material vem mais para subsidiar essa conversa de hoje, mas a gente, a partir desse material, propôs um estudo de viabilidade para que ele seja implantado, levando em consideração os processos de carreira hoje já existentes. Então, ele não é o resumo do que a gente está apresentando aqui, né? Ele é o trabalho final de um GT e, com base nele, a gente está apresentando para vocês as propostas da DGRH. Então, vou começar com um cronograma, para vocês entenderem um pouquinho. Ixi, passou 2. Para vocês entenderem um pouquinho. Volta para mim, Bruno, por favor, que não voltou. Ai, não, segundo. Ai, obrigada. Para vocês entenderem como é que a gente chegou até aqui. Então, mediante o processo de 2019 de progressão de 2022, havia um certo descontentamento por parte da universidade em relação ao anexo 3, que era o documento norteador do processo de progressão vertical. A partir disso, em setembro de 2022, ao final do processo, o reitor designou um grupo de trabalho para revisão do anexo 3, que era um grupo bem com representatividade dentro da universidade, e esse grupo, então, teve esse papel de propor melhorias para o anexo 3 e apresentar uma proposta de deliberação a partir das mudanças que estariam sendo apresentadas. Em setembro de 2023, então, esse grupo trabalhou por um ano. Esse grupo fez pesquisas também, eu não sei se alguns de vocês aqui participaram, né, para poder contribuir com a formação desse quadro novo que estaria sendo proposto. Em setembro de 23, o grupo apresentou o relatório, que é esse que está na pauta para vocês, para o reitor, e fez, né, nesse relatório, algumas propostas de alteração das deliberações atuais da carreira e do processo de progressão. O grupo até tinha a intenção que essas propostas entrassem já em vigor no processo de progressão que aconteceu esse ano,
tendo em vista que o relatório foi entregue ainda no final de 23. Mas, como todos vocês já sabem, a gente organiza o processo de progressão com muita antecedência, tem toda uma estruturação por trás, então não foi possível já estar aplicando o que estava sendo apresentado para 24, e a gente está estruturando isso para que em 25 a gente já possa ter reflexos disso na prática. Em outubro, passou 2, espera aí. Obrigada. Outubro, Bruno. Volta 1. Aí, obrigada. Em outubro de 23, o reitor recebeu, então, esse material e encaminhou para a DGRH com um pedido de estudo de viabilidade. No mesmo mês, a DGRH criou um GT interno e realizou a contratação de um pós-doc para auxiliar nos estudos do quadro e da interface com os processos da carreira já existentes e com o que estava sendo proposto, né, por esse GT. Em maio desse ano, a DGRH, com todas as equipes que estão envolvidas nesse processo, né, coordenadoria de carreira, nós aqui, e a equipe de informática, definimos uma proposta para ser apresentada com base nesse relatório do GT, e em junho de 24 a gente já apresentou para a PRDU também, com a proposta, inclusive, de implantação, que é o que a gente está começando a fazer agora aqui com vocês, né, de apresentar para a comunidade e de passar em todas as câmaras, como a gente sempre faz, para que isso depois realmente entre em prática na nossa rotina, nos nossos sistemas. Em julho de 24, a gente fez uma apresentação para o GT, né? Isso é uma coisa que a gente gostaria de falar, que foi uma ação nova que a gente teve, né, de dar um retorno para o trabalho desse GT, que trabalhou por 1 ano, né, que se dedicou bastante a estudar aí sobre as possibilidades da carreira. Então, antes de trazer para vocês, a gente trouxe para o GT, né, a Giovanni até está no GT, está aqui com a gente também, a Cris, então a gente trouxe para o GT, apresentando a nossa proposta, tivemos o ok do GT para seguir nessa linha, né, porque o de trabalho do GT é muito grande, a gente não vai conseguir aplicar ele na sua totalidade, então a gente teve o aval deles para continuar, né, tentando respeitar ao máximo o que tinha sido trabalhado e definido. E aí, a partir disso, então, a gente tem o nosso cronograma daqui para frente. Então, hoje, né, estamos apresentando para vocês na CIDF, para a ciência, esse material vai ser disponibilizado para vocês, então a ideia também é que vocês conversem com a comunidade que vocês representam, para que no mês de setembro a gente possa trazer novamente esse assunto aqui, não mais no expediente, mas sim em pauta, para a gente fazer a aprovação dessa proposta e as atualizações necessárias em deliberação. E em outubro a gente fazer a aprovação na CADE e logo após a aprovação a gente já começar a inserir os dados que a gente necessita em sistema para que a gente possa utilizar isso já na avaliação de desempenho e também no processo de progressão do ano que vem, tá? Pode passar, Bruno, por favor. Então, falando um pouquinho agora do quadro orientativo. Fiquem tranquilos que eu não quero que vocês leiam esses quadradinhos, né? Eles são só para vocês lembrarem da estrutura do quadro que está hoje no relatório, né? Então, o quadro ele tem esse formato e ele é dividido em 3 partes e são 3 quadros, um por segmento, um fundamental, um médio e superior e 3 partes para cada segmento, tá? Pode ir, Bruno, por favor. A parte 1 refere-se aos parâmetros de desempenho no trabalho para progressão horizontal e vertical, ser indicado em outros requisitos de parâmetro. Então, depois eu oriento que todos leiam, quem ainda não teve tempo de ver, né, esse quadro na íntegra, e ele traz, né, para esse exemplo aqui que a gente está na tela, mesmo que está pequenininho, é do fundamental, então tem os 3 níveis do fundamental, né, F1, F2, F3, e conhecimentos, referência, visibilidade no trabalho, melhorias, inovações, lideranças, itens para do que é esperado para cada nível, e junto, qual é a forma de comprovar isso que o servidor tem. Então, ele é um material bem mais detalhado do que era o anexo 3 anterior. Então, isso a gente vai ter para todas as partes do quadro. Então, essa é a parte 1. Pode passar, por favor. Parte 2 refere-se a parâmetros de complexidade no trabalho. Então, esse exemplo aqui já é de um segmento superior, então tem 5, né, de S1 até S5, e aí refere-se à atuação, escopo de responsabilidade, tratamento da informação e autonomia. Pode passar, por favor. E a parte 3 refere-se aos requisitos mínimos de acesso aos níveis da carreira.
Isso é uma parte bem nova do quadro, então quem lembra mais ou menos aí do anexo 3, vai ver que isso é uma parte bem nova, porque o anexo 3 ele não trazia o que a pessoa precisava ter no mínimo para pedir uma progressão. E agora o quadro traz, né? Então, de acordo com o nível que você está e o nível que você está pleiteando, você tem um requisito aí de escolaridade, de capacitação, de tempo de Unicamp e de resultado de avaliação de desempenho, tá? Essa é uma parte bem nova em relação ao que a gente já está acostumado do anexo 3. Pode passar, Bruno, por favor. Então, diante deste material, o GRH está estudando desde outubro do ano passado, para que a gente conseguisse casar o que já existe hoje e implantar a proposta aí de quadro orientativo dentro da carreira. Então, pode passar? A nossa proposta é, neste primeiro momento, estar implantando apenas a parte 2 e 3 do quadro, tá? A parte 2 são os parâmetros de complexidade e a parte 3, os requisitos mínimos de acesso aos níveis da carreira. Pode passar. A nossa proposta é publicar essas duas partes como um anexo 6 na deliberação, tá? Por quê? Dessa forma, a gente não altera os processos que já estão em andamento hoje e a gente pode, em paralelo, começar a colocar coisas novas do quadro que já vão trazer melhorias para o processo como um todo. Dessa forma, a gente não muda a estrutura que já está hoje e começa a aproveitar os itens que a gente tem do quadro na filosofia que a gente vem trabalhando com toda a comunidade já há quase 2 anos, de que a gente melhora um pouquinho e implanta um pouquinho, melhora um pouquinho, implanta um pouquinho, e a gente vai conseguindo aí os resultados que a gente tanto espera, melhorando os processos de carreira. Pode passar, por favor. Né? Por que a gente está propondo um anexo 6 e não só a substituição do anexo 3? Porque hoje o anexo 3 está sendo utilizado para nortear os parâmetros do processo de progressão vertical, que já está estruturado, né? E a gente não conseguiria tempo hábil para trocar todo o sistema de um ano para o outro, a gente precisa de uma estruturação um pouco maior para trocar formulários, para trocar toda a estrutura de sistema. Segundo, porque hoje o anexo 3, ele norteia as chefias no momento de criar o plano de trabalho para a coluna expectativa. E a gente tem mais de 5.000 planos de trabalho prontos, feitos hoje, vigentes, todos usando o anexo 3. Então, a gente não conseguiria simplesmente sumir com ele da deliberação ou alterar, porque esses planos não teriam mais base em legislação. Então, a gente precisa manter o anexo 3 até que esses planos sejam revistos no momento da próxima avaliação de desempenho. E, por último, porque o segundo ciclo de avaliação de desempenho, que vai ser em outubro desse ano, também está usando os critérios de expectativa do anexo 3 atual, porque ele está sendo feito com base nos planos de trabalho. Então, por esses 3 motivos, a gente não pode simplesmente trocar o quadro pelo anexo, a gente precisa manter os dois por um tempo, até para que as pessoas tenham familiaridade com o quadro, com o que a gente está trazendo aqui para vocês de proposta, e aí, com o tempo, a gente consegue ir substituindo todos esses documentos e sem atrapalhar nada, sem pedir retrabalho de ninguém, sem ter que mexer numa estrutura grande de sistema que já vem sendo elaborada há mais de um ano nesse momento. Pode passar, Bruno, por favor. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Eu vou pedir para vocês irem anotando dúvidas, que no final a gente conversa mais, tá? Então, como a gente pretende coletar esses dados, né? Hoje a gente não tem esses dados em sistema, tanto de parâmetros de complexidade quanto de requisitos de mínimos, que são propostos pelo quadro. Então, a gente está fazendo toda uma estruturação junto com a informática, como sempre, né, na gestão de desempenho desde o começo, para que a gente tenha esses dados bem claros e que possam ser utilizados. Então, a parte 2, que é referente aos critérios de complexidade, ela vai ser implantada no momento do plano de trabalho. Então, hoje, a chefia entra, ela faz o plano de trabalho do servidor normal, como ela já está acostumada, indica as atividades, escolhe os critérios, expectativa, coloca ali os detalhes que ela quiser, e nesse segundo momento, vai ter essa caixinha, como está apresentando aí para vocês, isso já é real, já é uma tela que está em desenvolvimento pela nossa equipe de informática, onde a chefia vai dizer sobre a complexidade das atividades que ela está colocando para aquele servidor fazer com base naquelas atividades do plano. Então, ela vai dizer sobre a complexidade da atuação desse servidor, do escopo de responsabilidade que essas atividades compreendem,
o tratamento da informação, o quanto de autonomia o servidor tem que ter para fazer essas atividades. Então, esta tela, ela já vai ser usada este ano após a avaliação de desempenho. Então, como a gente já está entrando no ciclo, no novo normal nosso, né? Depois da avaliação de desempenho, a chefia é direcionada para revisar o plano, e no momento da revisão ela já vai ter essa tela para que ela preencha, além do plano, como ela vê aí os critérios de complexidade do servidor em relação às atividades que ela colocou no plano, tá? Pode passar, por favor. Então, essa é a parte 2. Para a parte 3, ela é composta de 4 itens, 4 fontes aí que a gente precisa coletar de informações. A primeira é tempo de Unicamp, horas de capacitação relacionadas à área de atuação, escolaridade e 2 avaliações de desempenho após a última progressão, tá? Então, como a gente vai fazer para coletar esses dados? Pode passar, por favor, Bruna. Em relação a tempo de Unicamp, que é o primeiro ponto aí, o item 1. A gente vai fazer uma adequação textual para essa questão de tempo de Unicamp, e nós vamos colocar como anos de experiência de efetivo exercício na universidade, na matrícula e no segmento atual. A gente está colocando, trocando ali o experiência por todo esse conjunto de palavras, para que a gente consiga abranger todas as situações que a gente tem hoje na Unicamp. Então, por exemplo, anos de experiência de efetivo exercício, porque os servidores que estão afastados ou que tiveram, por algum motivo, uma suspensão de contrato temporária ou alguma outra questão, o tempo só vai ser contado de efetivo exercício. Então, a gente tem que prever isso na deliberação também. A questão da matrícula atual, o Bruno mesmo acabou de dar um exemplo de uma pessoa que já era aqui, mudou de concurso, por isso que está no probatório agora, por isso está assumindo o cargo. Então, para a progressão, a gente vai considerar na matrícula atual, né? Então, isso tem que ficar bem claro. E no segmento atual também, porque até 2012 era permitido na universidade mudança de segmento. Então, a gente está contando o tempo de efetivo exercício no segmento atual, né? Porque as pessoas que tiveram uma mudança de segmento, de alguma forma, já tiveram um tipo de progressão no passado, então a contagem está sendo feita a partir disso, né? Então, são adequações textuais que a gente está fazendo, além do que foi proposto pelo GT. E aí, para ficar claro, a contagem de efetivo exercício, a gente vai estar usando os mesmos códigos que já são utilizados hoje para a contagem de período no estágio probatório, né? O estágio probatório também, se o servidor se afasta, ele teria avaliação a cada 6 meses, essa avaliação é postergada até o tempo que deu os 6 meses de efetivo exercício. E é o mesmo código que a gente já está usando para o processo de progressão, que a gente já usou ano passado e nesse, né? Então, são códigos que já são familiares para os servidores e que também já estão inseridos dentro do sistema para que a gente comece a criar um padrão aí de quais afastamentos incidem ou não nessa contagem, tá? Pode passar, por favor, Bruno. Em relação aos itens 2 e 3, da parte 3, que são horas de capacitação e escolaridade, serão utilizadas as informações que constam hoje na vida funcional do servidor, tá? Mas a gente sabe que muitos servidores estão com os dados desatualizados lá. Com a questão da progressão, ultimamente essa demanda já vem sendo atualizada, porque o servidor sempre pede para o RH inserir certificado, inserir alguma curso de formação, porque ele vê que na progressão não estava aparecendo, então essa demanda ela já vem sendo atualizada como rotina de RH, mas a gente vai começar uma conversa com os RHs para que fiquem atentos junto aos seus servidores e uma conversa com os servidores também, uma campanha, para que eles entrem no Vida Funcional e vejam se está tudo atualizado lá, se está faltando algum curso ou não, que peçam para o seu RH inserir, né, para que a gente vá tendo todas essas informações aí de uma forma gradual em sistema, para que quando a gente precisar utilizar, a gente tenha certeza que as bases estão atuais, tá? Pode passar, por favor. E aí, uma informação importante é que a proposta do quadro diz que são escolaridades, cursos e capacitações que estejam relacionadas à área de trabalho, à função de contratação do servidor. E hoje o sistema não consegue dizer se quando a gente insere um certificado, se ele tem relação com a minha área de atuação ou não, né? Isso é um papel realmente do servidor, da chefia, da unidade ali que tem como saber isso. Então, para a gente conseguir garantir
que os cursos, formações, certificados que vão estar sendo utilizados tenham relação com a área de formação do servidor, o Alisson desenvolveu essa tela, que é a tela que tem no Vida Funcional, toda a formação do servidor, e na frente um campinho para a chefia, dar um tique se aquela formação tem a ver com a função do servidor. Tá? Então, aqui a gente trouxe um exemplo, né, de especialização ali, tem 2 tiques, e de cursos e treinamentos, a chefia não clicou o retomada da trilha essencial, por exemplo, para o trabalho do servidor. E aí, essa tela, ele já tem ali uma hora 162, tá? Pequenininho aí para ver, mas é porque o sistema ele vai fazer a contagem automática dos cursos e treinamentos que foram selecionados pela chefia. Porque quem viu o quadro viu que são horas exigidas, né? Então, por exemplo, no superior, se eu não me engano, S4 para S5 pede 180 horas de curso. Então, o sistema vai já mostrar se essa pessoa tem as 180 horas de curso relacionados à área de atuação dela ou não. Tá? Então, essa tela vai aparecer para a chefia no momento da avaliação de desempenho desse ano. Então, em outubro desse ano, quando a gente abrir a avaliação de desempenho, a chefia vai fazer a avaliação de desempenho como ela já está acostumada, como ela já fez no ano passado, aparece o plano de trabalho, ela coloca os conceitos para cada critério e embaixo vai ter essas informações da formação do servidor, para que a chefia só dê um tique ali em quais cursos e certificados estão condizentes. E aqui vale um alerta que a gente vai fazer vídeo depois, a gente vai fazer toda a estrutura que a gente já está acostumado a fazer, mas para o servidor se acalmar, que ele só precisa apresentar a quantidade de certificados exigidas para o próximo nível que ele vai pleitear. Então, se o servidor entra no Vida Funcional hoje, e ele precisa de 90 horas, por exemplo, de curso para o próximo nível, e ele já tem ali 90 horas de cursos que tenham relação com a sua função, ele não precisa se desesperar no RH e cadastrar mais 1000 horas de curso, porque isso não vai mudar a contagem dele para a progressão, nem para o sistema que é proposto pelo quadro. Ele cumprindo o mínimo, ele já está apto a pedir um processo de progressão, né? Então, para tranquilizar isso, tanto o servidor quanto o RH, porque às vezes o RH vai dizer para a gente, nossa, mas é muito trabalho para cadastrar no certificado do servidor. Esse servidor, por exemplo, 160 horas, ele já conseguiria, dependendo do nível que ele tiver, pedir aí a progressão vertical, porque a maioria dos critérios são 90 horas de curso, tá? Então, essa é uma tela que também já está quase aí em desenvolvimento, quase finalizada, que a gente deu um print só para trazer para vocês para ilustrar, mas é assim que vai funcionar já a partir de outubro. E aí faço um adendo lá para a nossa apresentação de cronograma, a importância da gente conseguir aprovar isso na CIDF em setembro e na CAD de outubro, para que na avaliação de outubro a gente já possa começar a coletar esses dados, porque é o momento que a gente garante que a chefia vai sentar no computador e vai olhar sobre o servidor, a gente já aproveita ela ali e já pega as outras informações que a gente precisa também, né? Para que a gente não tenha que depois, em um outro momento, entrar de novo no sistema, fazendo com que isso fique muito mais moroso, né? Então, essa é a ideia da gente estar coletando os dados aí da parte 2 e da parte 3. Pode passar, Bruno, por favor. Para essa parte, a gente também precisa de algumas adequações textuais necessárias do que está escrito no quadro, né? Então, no quadro, por exemplo, diz ali nessa parte que a gente sublinhou, graduação na área de atuação diferente do requisito de ingresso. Hoje, o sistema ele não tem registrado se aquela graduação que o servidor apresentou foi usada como requisito do edital dele, ou se é uma graduação que ele fez depois, ou até antes, mas que ele não apresentou, por exemplo, no edital de contratação. Então, a gente vai colocar uma adequação textual de segunda graduação validada pela chefia, por exemplo, para quem é nível superior, para quem é nível médio, a gente também vai fazer uma adequação para nível fundamental, para que fique bem claro para o servidor que o que ele já entrou como requisito de acesso na universidade, isso não está sendo contado para progressão, não vai ser contado 2 vezes o mesmo certificado de graduação, mestrado, doutorado, enfim, que ele tenha aqui dentro da universidade, tá bom? Pode passar, por favor. E adequação textual para a parte 3, para o item 4 da parte 3, que é resultado satisfatório nas 2 avaliações de desempenho mais recentes após a última progressão, né? Então, a gente vai trocar, fazer uma adequação textual dessa parte, colocando para resultado satisfatório nas 2 avaliações de desempenho mais recentes que tenham sido realizadas no sistema da gestão de desempenho, porque a gente tinha avaliação de desempenho até 2013, os servidores
que têm mais tempo de casa já foram avaliados em outro processo. Então, a gente está considerando só as do sistema, né, que a gente está contando agora, e caso o servidor não tenha tido progressão após essas duas avaliações, vão ser consideradas as avaliações mais recentes, tá? Então, isso são adequações textuais para que a gente possa garantir aí a isonomia e a transparência e a equidade das regras para todos os servidores, tá? Pode passar, Bruno, por favor. Em paralelo a essa questão das duas avaliações, a DGRH, a gestão de desempenho, a gente já vinha trabalhando para que este ano a avaliação de desempenho utilizasse a contagem de dias de efetivo exercício, como é feito no probatório, para que um servidor que não está na universidade não fosse avaliado. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso vai impactar no quadro orientativo, né? Então, o quadro fala 2 avaliações de desempenho após a última progressão. Caso o servidor não tenha alguma avaliação, ele pode ter essa solicitação da progressão atrasada e até ele conseguir completar as 2 avaliações, tá? A gente está colocando essa melhoria na gestão de desempenho, porque o ano passado a gente teve muitos servidores no mês de outubro afastados, e aí as chefias tinham que entrar no sistema e registrar impossibilidade de avaliação. Então, ela registrava qual era o motivo e o servidor não tinha essa avaliação. E aí o servidor ficou sem ser avaliado. E às vezes em novembro, em dezembro, o servidor já retornou do afastamento e ficou sem avaliação do ano todo. Então, a gente vai colocar o mesmo mecanismo que é do probatório. Se o servidor se afastou 15 dias, 1 mês, 2 meses, uma licença gestante, quando ele voltar, ele é avaliado. Então, a gente garante que a chefia não vai ter um trabalho de informar, o que a gente já sabia, que ele não podia ser avaliado, mas a gente tinha que ter essa ação da chefia. E o servidor não vai ser prejudicado de ter que esperar mais um ano, próximo ciclo de avaliação. Cada contagem vai ser individualizada. Quando ele volta, ele é avaliado. Tá? Isso já era uma coisa que a gente já estava fazendo aqui internamente em sistema, toda essa estrutura, até para que a gente tenha uma coerência com o processo de probatório, com a avaliação de desempenho. Então, segue o mesmo raciocínio, né, das avaliações, dos afastamentos, e isso acaba incidindo aí no requisito do quadro, que prevê 2 processos de avaliação após a progressão, para poder pleitear a progressão de novo. Tá? Pode passar, Bruno, por favor. Então, dessa forma, a gente vai passar a usar como requisitos mínimos para o servidor poder pleitear um processo de progressão vertical os critérios já existentes atualmente, que são servidor não ser probatório, servidor não ter os afastamentos, servidor não ser comissionado. Então, todos os requisitos que a gente já tem hoje para o probatório não está na tabela de distinção, não está no teto de segmento, todo aquele pacote que a gente já conhece. Além disso, vão ser somados os critérios do quadro orientativo que a gente já apresentou aqui. Eu estou vendo a Thalita aqui, vou pedir licença para ela comentar um e-mail que ela mandou para a gente, da necessidade que a universidade vem tendo de qualificar mais o público que vai pedir uma progressão vertical. Né? E a gente acredita que com toda essa entrada de requisitos e critérios, a gente está conseguindo atender essa demanda, que eu comentei da Thalita, porque eu estou vendo ela aqui, mas que chegou por outras formas para a gente também, né? De que a gente precisaria estar tendo um olhar maior para quem vai pedir progressão vertical, né? E não simplesmente tá aberto o processo, né? A pessoa tem que atender alguns requisitos e também a gente entende que teve um passivo muito grande que foi sendo corrigido ao longo desses anos de progressão e que agora a gente já tem aí a possibilidade de qualificar melhor esses servidores que vão estar pedindo uma progressão vertical. Então, hoje, além dos critérios já existentes, o servidor tem que ter um mínimo de tempo de casa previsto no quadro, uma quantidade a quantidade de escolaridade definida, horas de curso, as 2 avaliações de desempenho e a complexidade indicada no plano de trabalho pela chefia, tá? Então, a soma desses dados vai servir como um filtro para a gente indicar aí quem são os servidores que vão estar aptos a pleitear a progressão vertical, tá? Tudo que a gente está falando aqui é para vertical, horizontal, a gente não está mexendo, ela continua como a gente já conhece, já está acostumado com ela desde 22, tá? Pode passar, Bruno, por favor. Para que o servidor... Então, todas essas informações que eu falei, às vezes pode gerar dúvida, né? Nossa, mas será que eu tenho esse item ou não tenho? Será que eu posso pedir ou não? Então, essas informações vão estar todas no sistema do servidor. Então, sempre que ele entrar no sistema da gestão de desempenho, progressão, ele vai ter as telas que eu vou passar para vocês. Então, essa tela inicial é a tela que já existe, né? E aí eu vou chamar a atenção aí para
os campinhos últimos, né? Então está no interstício, está em probatório, tem mais de 180 dias de afastamento, pode concorrer na horizontal, pode na vertical. Então, essas informações hoje já existem em sistema, as pessoas já estão acostumadas a ver ela, e pode passar, Bruno, por favor. A gente vai acrescentar essas informações, que é uma tela que ainda está em desenvolvimento, mas que vai trazer para a pessoa, se ela já tem a quantidade de tempo de casa, a quantidade de horas de capacitação, a quantidade de escolaridade mínima. Então, a tela vai trazer para o servidor se ele está apto ou se ele ainda não atende a cada um dos requisitos que a gente está apresentando. E a corzinha verde aí simboliza, por exemplo, aqui que ele está no S1 e que ele pode ir para o S2 porque ele já atendeu os requisitos mínimos. Então, a gente pretende, com essas duas telas, deixar bem transparente para o servidor aonde ele não atendeu, para que ele possa, se é em capacitação, eu vou fazer mais curso, se é, na escolaridade, se é na questão de afastamento, então eu vou rever algum afastamento que eu posso fazer agora para fazer depois. Então, para que o servidor consiga entender realmente por que ele pode ou não participar do processo de progressão, tá? Pode passar. Então, os caminhos a serem seguidos agora, né? As novas informações vão ser utilizadas como requisito do processo de progressão, filtrando servidores e qualificando melhor a listagem de quem estará apto, e as deliberações que regem os processos serão atualizadas para que a gente esteja de acordo com o que está sendo proposto aqui. Pode passar. Os nossos encaminhamentos. Então, a gente precisa definir e aprovar essas alterações no processo de progressão, para que a gente possa realizar em 2025 e que a coordenadoria de carreira e informática possam estruturar todas as melhorias do que a gente está apresentando aqui, né? Então, alterar as deliberações, desenvolver as telas de sistema, preparar os treinamentos para que todo mundo fique bem confortável com o processo e com as mudanças que estamos apresentando aí com as propostas a partir do que foi trazido pelo GT. Pode passar. Só para a gente não perder de vista que a parte 1 do quadro, ela continuará a ser estudada pela DGRH, né? A gente não vai implantar ela agora, uma questão de tempo hábil, mas a gente já está pensando nela. Inclusive, um dos itens dela, que é a visão sistêmica, ele pede que a gente tenha em sistema os dados de comissões e GTs, e sindicâncias, e câmaras que o servidor tenha participado, e a gente já fez esse levantamento. Então, hoje a gente já tem pronto os nominhos de todos vocês, por exemplo, que participam da CIDF, isso já está em sistema para a gente. Então, a gente já está fazendo todo esse levantamento para que quando a parte 1 entrar, a gente já tenha os dados necessários no sistema. Então, a parte 1 não entrar agora, mas ela não está esquecida aí por nós. A gente vai trabalhando nela em paralelo e quando a gente tiver condições e os dados necessários, a gente vai também apresentar para vocês a forma de inserir ela na carreira atual, tá? Pode passar. Então, os próximos passos, né? A gente precisa de vocês, da ajuda de vocês, para apresentar o material para a comunidade que vocês representam e nos ajudar estando atento à próxima pauta da CIDF, que a gente vai se organizar, já combinamos com a Ademir, para enviar um pouquinho antes do que o normal, porque nela vão estar as propostas de deliberação, então, para que vocês possam ler com calma. E para que a gente consiga aprovar ela aqui na CIDF em setembro e na CAD de outubro, para que na sequência a gente já consiga fazer a avaliação de desempenho, já coletando os dados da parte 3, da parte 2 e de tudo que a gente apresentou aqui para vocês. Tá bom? Acho que é isso. Estamos à disposição para dúvidas, esclarecimentos, não só aqui na CIDF, mas ao longo desse mês aí que antecede a próxima CIDF, e assim que possível a gente já vai encaminhar para vocês as propostas de alteração de deliberação e essa apresentação. Acho que é isso, professor. Obrigada. Obrigado, Giovana. Giovana, bom, como consta aqui no relatório, aqui no expediente, né, a tua apresentação, eu não sei como é que você quer encaminhar, né, você e aí a turma da carreira. Se já tiras algumas dúvidas agora, se como o pessoal ainda vai ter mais tempo agora para ler esse material, para traz essas dúvidas em setembro, como é que você prefere encaminhar? Porque eu imagino que agora está todo mundo, né? São tantas informações. Sim. Como é que vocês preferem? Se tiver alguma dúvida agora, que a gente consiga responder agora, né? Estamos abertos para alguma questão, ou se preferir, pode mandar por e-mail, para o e-mail da carreira, né? Do grh.carreira, vou escrever aqui no chat, e a gente também está à disposição aí. E assim que mandar o material, a gente também, né, a todo momento. Thalita, Já por tem favor. dúvida? Eu tenho, mas é rápida. Primeiro, parabéns, achei excelente
de fato, a gente vem melhorando, mas agora acho que o salto tá um pouquinho maior, né? A gente já de saída consegue fazer algumas definições melhores, né, para a progressão. Eu só queria entender uma coisa, quando você fala que a primeira parte do quadro vai ficar de fora, isso significa ficar fora apenas do sistema e desse modelo mais objetivo, mas ele continua dentro do processo de avaliação na hora da progressão, é isso? E a segunda pergunta é sobre interstício, né? Eu vi que ali o interstício continua, mas estou entendendo que ele pode ser mantido, já que agora a gente tem critérios um pouco mais bem estabelecidos, né, para a entrada das pessoas no processo. Eram essas duas coisas a princípio. Tá. Parte 1, então, Thalita. A parte 1, nesse momento, ela não entra para deliberação e nem para o processo de progressão. A gente não vai utilizar ela agora, tá? Porque ela, eu teria que substituir o anexo 3 inteiro, e a gente ainda não conseguiu o tempo hábil para estruturar. Ela tem pontos a mais do que o anexo 3 traz, então a gente teria que refazer todos os formulários, então nesse momento ela não entra mesmo, tá? Mas a gente está estruturando ela para que a partir de 26, 27, a gente vai vendo quando a gente vai ter perna, ela vai entrar sim. Então, para nortear a progressão, por enquanto, a gente ainda tem o anexo 3 atual, mas a gente tem toda essa outra complementação junto para qualificar mais o público que vai poder pedir a progressão vertical, tá? E em relação ao interstício, estamos definindo isso. A gente ainda tem algumas reuniões com a PG para ver como é que fica, mas a ideia é a gente seguir o que está sendo solicitado pelo quadro, né? Essa questão de que a própria questão de 2 avaliações após a última progressão, ela já vai funcionar como um interstício. Mas a gente está definindo algumas questões ainda com a PG da forma de deliberação, e aí a gente traz isso para vocês quando a gente for enviar o material, vai estar mais claro. Tá? Obrigado, Giovana. Obrigada. Não sei se eu estou na ordem certa aqui. A próxima é a Gisele. Gisele, Isso. por favor. Gisele, você nos... Estão me ouvindo? Sim, agora Sim, sim. sim. Obrigado pela palavra, professor. Também quero agradecer mesmo aí a todo o pessoal da DGRH, que fizeram um trabalho muito árduo, né? Que não é fácil, a gente sabe fazer essas revisões e buscar sempre essa melhoria do processo. Eu tenho assim, algumas coisinhas que eu queria falar, mas uma dúvida minha, que eu vou começar pela dúvida, é ao que está escrito na página 19 do relatório que vocês mandaram, Giovana, no item E3 da progressão vertical automática, sem necessidade de inscrição. Eu fiquei um pouco em dúvida, mas também preocupada com esse item, porque aí eu fico pensando, quem que vai fazer a identificação de que a pessoa realmente tem todos os requisitos necessários para fazer a progressão sem se inscrever no processo? E aí, se a gente deixar isso, não é uma brecha no processo? Porque a gente criou todo um processo super robusto, super concreto, e aí a gente abre uma brecha assim. Isso me deixou um pouco preocupada. Talvez eu não tenha entendido qual que foi a ideia do GT quando colocou isso, então talvez se vocês puderem me explicar, aí eu agradeço. Eu acho que você falou, né, Giovana, também em relação à capacitação do pessoal, que no relatório até tem um quadro ali, que é o quadro 7, eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, do tempo de trabalho versus a carreira, né, mostrando que o pessoal que está na Unicamp há algum tempo não está conseguindo progredir na carreira. E eu acho que realmente muito tem disso, o pessoal não tem, assim, essa ideia de que se capacitar é importante. Então, talvez justamente com esse pessoal é que realmente tem que ser feito um trabalho para mostrar a importância, né? Porque talvez essas pessoas são de uma outra época em que não existia, né, carreira, eram aquelas referências que eram dadas para as pessoas e que agora não vai mais ser assim. Então, realmente, se a pessoa quiser progredir, ela precisa se capacitar, entre outras coisas, né? Mas ela precisa se capacitar. Então, precisa sair um pouquinho da zona de conforto, buscar uns desafios no trabalho. Então, talvez realmente trabalhar isso com o pessoal também seria uma sugestão, né?
Aí uma coisa que eu queria falar, que foi uma coisa que eu fiquei um pouco, assim, não chateada, mas incomodada, foi com a colocação, como vocês colocaram lá nos requisitos mínimos, tem lá o tempo de casa, e aí conforme as horas de capacitação, vai tirando, né, alguns anos do tempo de experiência na função. O que eu fiquei um pouco chateada foi que nesse quesito foi colocado junto especialização, mestrado e doutorado. Então, qualquer um desses três tiram ali, descontam a mesma quantidade de anos na experiência na função que você tem que estar. Não na função, mas naquele nível. Isso eu fico incomodada. Por quê? Porque eu acho assim, numa universidade como a Unicamp, que forma inúmeros mestres e doutores todos os anos, a gente, primeiro, não tem um programa de incentivo de titulação, né, de formação de mestres e de doutores dentro do seu grupo de funcionários não docentes. Isso não é valorizado. Aí a gente tentou colocar isso dentro da carreira, que não seria o ideal, na minha opinião, mas acho que já é um começo. Mas aí, no quadro no anexo terceiro que a gente tinha, não era bom. Aí agora veio uma coisa um pouco melhor, que foi aqui o quadro orientativo, mas que eu não acho que ainda esteja bom. Porque eu acho que, assim, pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu são coisas bem diferentes, tá? A dedicação do aluno em uma ou em outra é muito diferente. Então, não acho que dê para a gente colocar tudo isso como se fosse uma coisa só. Então, assim, o tempo lá de experiência, eu acho que ficou perfeito, esse quadro orientativo está muito bom, mas os descontos que você tira ali do tempo naquele nível, né, conforme a capacitação, eu acho que mereceria muito ser revisto, principalmente porque a gente está dentro de uma universidade que forma muitos mestres e doutores, todos os anos, como eu já falei. E a gente não considerar isso dentro dos nossos funcionários, eu acho muito imaturo, de verdade. Então, assim, agora a gente está tendo uma grande oportunidade de tentar corrigir esse erro, que é não valorizar isso nos nossos profissionais, mas a gente não está corrigindo, acho que da forma adequada, porque são coisas muito diferentes. Numa especialização, desde 2018, pelo MEC, não é nem mais obrigatória a apresentação de TCC numa especialização, então a gente tem alunos muito passivos, que não dá para comparar em nenhum momento com alunos de mestrado e doutorado, que além das horas que eles têm que ficar lá em disciplinas, ainda tem que passar por banca de qualificação, escrever teses e dissertações, apresentar isso para uma banca, ser aprovado, para então conseguir um diploma e não um certificado. Então, eu acho que são coisas muito diferentes que mereceriam ser avaliadas de forma diferente. Eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa aqui. Eu gostei também da clareza que o papel da gestão de desempenho agora tem no quadro orientativo, porque era uma coisa muito difícil. As comissões de avaliação falavam, mas como que a gente vai usar essa gestão de desempenho, né, no ano passado, quando começou? Então, agora eu acho que ficou mais claro, então isso é uma coisa que eu quero parabenizar também o pessoal do GT, que foi algo bem legal, assim, que melhorou muito, que vai melhorar ainda mais até. Acho que era isso, gente, só para também não me estender demais. Obrigado pela oportunidade da fala. Até mais. Obrigado, Gisele. Giovana? Professor, eu vou passar para a Cidinha, porque ela estava no GT e ela consegue Chegou aí, não trazer vi? algumas, chegou aqui, trazer algumas Ali em cima. informações. Antes de eu passar, só queria lembrar o que eu falei no começo, que o relatório do GT, a gente usou ele como estudo de viabilidade, então nem tudo que está nele vai ser implantado agora, né? Então, só para a gente não perder essas referências aí, para ficar mais claro alguns questionamentos também. Vou te falar, Cidinha. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou ser bem breve, porque o objetivo nosso de colocar o relatório do GT junto é para vocês conhecerem quão profundo foi o trabalho do grupo, a seriedade que o grupo refletiu sobre todas as questões. E como a Giovana bem colocou na apresentação, nós já fizemos uma apresentação para o próprio GT sobre todo o trabalho, estudo de viabilidade que a DGRH está fazendo, de tudo que o GT refletiu, colocou no relatório.
e que é o que a gente vai apresentar oportunamente antes da outra CIDF, porque toda essa mudança, como a Giovana já explicou, implica em sistemas, implica em procedimentos, implica em seguir o procedimento que está acontecendo hoje, entrando em procedimento novo, ou seja, fazendo integração de procedimentos até que um procedimento passe a ser substituído por outro, né? Então, por esta razão, nós achamos importante colocar o relatório do GT, que foi apresentado, inclusive para a reitoria, em anexo para todo mundo conhecer e também ter mais elementos para quando a gente for votar o quadro e vocês entenderem toda essa questão da profundidade da discussão, né? Então, a questão que a Gisele colocou aí, quer dizer, o GT ele apresentou várias alternativas. Nós entendemos, aí a DGRH vai fazer a análise e a gente vai discutir na Câmara. Quer dizer, nós temos um processo em andamento. Pode ser que um dia, quando a gente estiver mais maduro, a gente nem precise, como o GT sugeriu, na avaliação, né, de desempenho, quer dizer, na progressão horizontal, se a gente tem uma avaliação de desempenho bem subsidiada, bem registrada, bem documentada, né, se ela significar um mérito e todo mundo estiver confortável com isso, talvez isso que o GT sugeriu possa ser colocado em prática. Mas, assim, foi uma livre reflexão do GT, que foi registrado no relatório e que a gente está compartilhando. Mas, na sequência, né, já conversamos amplamente com o GT a questão da viabilidade das coisas. E vamos entender que é um processo de melhoria, que a gente entende que ele tem que ser contínuo, né? Então, tem coisas que a gente vai ser bem transparente, bem claro. O estudo foi feito, ele foi bem importante, foi um estudo muito sólido, muito sério. Agora é possível começar por aqui, depois nós vamos por ali, até a gente conseguir vencer. Mas a gente obteve bastante avanços aí a partir desse trabalho bem representativo e coletivo. Ok? Então, na reunião que a gente for aprovar, como a Giovana disse, a gente vai apresentar o nosso plano de viabilidade e de implantação, obviamente, junto com a deliberação antes da próxima reunião. Acho que isso eu queria um esclarecimento mais geral, né? Para as pessoas entenderem por que o relatório foi colocado para conhecimento, junto com a apresentação do quadro orientativo, para as pessoas terem mais elementos, né, e conhecer melhor o trabalho do grupo, ok? Obrigado, Não sei se, Cidinha. Giovana, faltou complementar alguma coisa aí. Na sequência, Edelson, Bruno, depois Pio. Edelson, por favor. Obrigado, professor. Obrigado, Cidinha, pelos esclarecimentos. Acho que eu queria também repassar aí os parabéns pro pessoal, né, para os membros do GT, pela qualidade, excelência. Imagino que foi um trabalho bem árduo. E também dar os parabéns para a DGRH, né, pela condução, né, por todo esse tratamento que vocês têm dado. Eu tinha duas curiosidades, na verdade, dúvidas, mas não sei se eu faço agora ou se eu faço depois. Então, eu fiz essa anotação, viu, Giovana? Eu vou ler, mas talvez ela volte depois, tá? Eu queria entender como serão considerados os certificados, no caso, quando a pessoa tem a GR, né? Hoje tem um superado de trabalho, então, se a pessoa fez um curso, uma especialização, um mestrado na área dela, do perfil dela, e está numa designação, então, como que vocês vão tratar essas horas? Vai ser considerado o da gratificação, vai ser considerado o do perfil, ou como que vocês vão fazer essa tratativa? Né, para a pessoa talvez não ser prejudicada porque ela tem uma função técnica, mas tem uma designação mais administrativa, tá? E a outra seria, se o mesmo certificado, né, por exemplo, o mestrado, como foi citado aqui, se uma vez você adquirindo esse diploma, você vai poder reutilizar ele para acesso independente do nível. Então, se ele vai poder ser reutilizado ou não. Você, por exemplo, adquiriu lá a especialização, acessou o nível 2 ou 3, e depois, sei lá, você, com aquele mesmo diploma ou certificado, você também ganha aquela redução do tempo para acessar o próximo nível. E claro, né, compartilho também um pouco da fala da nossa colega, que acho que especialização, mestrado, doutorado deveria ser considerado tempo diferente, porque, não falando, né, também tem esse título de mestre, eu sei o quanto foi difícil, eu estou lá lutando para ter o meu doutorado também, eu sei que não é fácil. Então, fazer esse paralelo, eu acho que daria essa diferença, que eu acho que não seria tão justa. Tá? Então, só iria ser essas curiosidades, que talvez você possa responder agora ou em outro momento. Obrigado. Respondo que eu Obrigado, sou bem.
Respondo o que eu souber. A questão dos cursos para GR ou para função, como a gente, é o que você falou, são situações muito diferentes, a gente não está colocando nenhum filtro em sistema. Quem vai validar é a chefia, né? Então, se a chefia entender que você tem um curso, sei lá, na área administrativa, mas a sua função é de área química, biológica, mas esse curso está agregando para o seu trabalho, você conseguiu ali implementar coisas, se a chefia julgar que ele é um curso válido, que é inerente, ela vai colocar ali como válido, tá? Então, isso vai realmente estar aberto para a chefia avaliar aí a entrega de cada um e como tem sido o uso dessas certificações, desses cursos que você tenha para a sua prática. E na questão do certificado poder ser reutilizado ou não, nesse momento, a gente não tem ainda em sistema a informação de quais certificados foram usados para cada processo de progressão, né? Então, a gente não tem esse marcador. Bruno, que já esteve comigo em vários GTs aí, sabe da conversa longa que a gente tem de colocar esse marcador para que o sistema saiba que esse certificado foi usado nesse processo de progressão e a pessoa foi contemplada ou não. Então, a partir de agora, a gente vai ter esse dado, né? A chefia marcou que é aderente, a gente vai ter a informação da atualizada, então a gente pretende daqui para frente começar a ter um olhar para isso, mas a gente não tem nada definido ainda. O que a gente já conversou muito em GT, e aí Bruno me ajuda se eu esquecer de alguma parte importante, é que a gente deveria ter um olhar sim diferenciado para diferentes cursos, que um mestrado vale muito mais, pesa muito mais, tem uma pontuação diferente, talvez, ou uma aplicação diferente do que um simpósio, do que uma palestra. Então, a gente já tem tido essas conversas em GTs sobre isso, mas como são muitas áreas na Unicamp diferentes, muitos cursos diferentes, a gente ainda não bateu o martelo. Então, por enquanto, isso não está sendo ainda tratado de forma diferente. A gente está olhando mais realmente as horas de capacitação, essas horas que vão ser contadas em sistema, mas a gente tem isso em vista, sim, né? De olhar diferente, de pensar numa forma de estruturar isso que seja mais justa e mais de acordo com a realidade da formação que a pessoa fez. Tá? Obrigado, Bruna. Bruno. Obrigado. Giovana, desculpa. Bruno. Queria começar parabenizando o GT, parabenizando ainda mais a DGRH pela iniciativa de repartir a mudança, que seria uma mudança muito grande para ser implantada num único ano. Eu sempre fui favorável a mudanças graduais, que a gente possa validar, e acho que essa ideia do DGRH de ter dividido foi ótima, parabéns. Quando eu recebi a pauta, eu já divulguei esse documento para algumas pessoas, para a nossa CSA, e a primeira questão que aparece é a questão dos ingressantes, né? Porque até há 2 anos atrás eles podiam pleitear progressão, quando a gente retirou eles não podem pleitear progressão enquanto estão no probatório. E agora aqui nesse quadro parece que quem está no probatório ainda nem acessou o nível 1 da tabela. Então, ficou a dúvida, o que eles são? Eles estão totalmente excluídos? A segunda questão que me apareceu aqui no EB foi por que o primeiro salto exigido é 9 anos e todos os demais são 6 anos? Por que essa diferenciação com o primeiro salto? E, mais uma vez, reforço aquele caso que acontece no IB e não foi poucas vezes. Nós temos pessoas que passaram pelo médio, foram para o superior, têm uma vivência muito grande, uma bagagem muito grande, agregam muito para a comunidade. Então, no momento que eles entrarem de novo, eles vão ter que esperar 9 anos para poder pedir a primeira progressão vertical. Era isso que eu queria perguntar, mas já que estavam debatendo os títulos, eu queria trazer um contraponto da especialização, que para a minha área, né, que é TI, agrega muito mais ao serviço nosso, no dia a dia, as pessoas que têm especialização, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu não tenho especialização, mas eu vejo isso no dia a dia, as pessoas com especialização têm um diferencial que trazem um benefício para a Unicamp maior até do que o mestrado, que algumas vezes é numa área muito específica e no dia a dia acaba não refletindo tanto. Então, pode ser que numa situação ou outra, os 2 cursos sejam equivalentes. Sempre que a gente discute isso, tem que considerar que a comunidade PAEP é muito diversa, a realidade é muito diversa, então, o que se aplica à sua nem sempre se aplica demais, por isso que esses GTs são sempre representativos e grandes. Mas é isso, obrigado. Obrigado, Bruno. Vou passar para a Cidinha e para a Cris, porque os seus questionamentos são mais em relação a dados do GT, tá bom?
Ô Bruno, com relação ao probatório, a gente conversou. Estão me ouvindo bem? A gente Sim, conversou bastante com a PG e a gente tem refletido bastante sobre essa questão. Um profissional em probatório, ele está em avaliação para adquirir a estabilidade, tá? E nesse período, o correto é que ele tenha a avaliação do probatório, único e exclusivamente, não outras avaliações. A gente já tem vivenciado casos aqui de pessoas que estavam em probatório, tiveram outro tipo de avaliação, já teve caso até de progressão, e depois foi necessário o desligamento, e foi muito complicado esse desligamento, entendeu? Porque ele, como assim, né? A gente ia comprovar que ele não estava desempenhando bem ou não estava cumprindo tudo que foi contratado, o acordo, né? O contrato de trabalho, ele não estava exercendo do jeito que estava combinado, as avaliações do probatório estavam aquém e a pessoa teve uma progressão ou teve qualquer outro tipo de coisa. Então, a gente conversou com outras instituições, a gente fez uma pesquisa olhando outras instituições públicas que contratam no regime estatutário, e assim, um servidor em probatório, ele não é estável ainda. Então, ele só passa a participar de todo o mecanismo de gestão de desempenho, de progressões, a partir do momento que ele adquire a estabilidade, né? Então, essa é uma questão. Agora, com relação ao primeiro salto que você estava falando, aí depois a gente olha lá até na justificativa do relatório, que agora não me ocorre, não sei se a Cris lembra, mas me parece que a gente estava descontando aí os 3 anos de probatório, então não passa a ser 9, não sei se foi isso. Mas na hora da gente discutir melhor isso na próxima reunião, eu te respondo sobre isso. Que agora não está me ocorrendo, como é que a gente debateu isso. E outra coisa. Posso, Cidinha, depois eu posso complementar, se você quiser. E outra coisa, a gente pegou referência desses tempos de outras instituições também. Então, a gente fez vários estudos de outras instituições que aplicam critérios parecidos com esse, para a gente criar uma coerência e fazer uma proposição. Ô, Cris, se você puder complementar, então, que agora eu não estou me lembrando, por favor. Então, na verdade, Bruno, o estágio probatório, ele aparece ali, né, no nível 1, né? E aí, como a gente está falando em 2 avaliações de desempenho, na verdade seriam 5 anos. Porque ele passa 3 anos no estágio probatório, e aí quando ele entra para ser avaliado mesmo, né, pelo processo de gestão, aí é mais 2 anos, porque ele tem que ter 2 avaliações de desempenho. Então, seriam 5 anos, né? Que essa é a proposta do GT, né, Cidinho? E que nós entendemos como coerente, quer dizer, o GT fez propostas estudando a realidade da Unicamp e olhando outras experiências também. Então, a gente foi acompanhando dessa forma. obrigado. Pio, por favor. Em relação a essa questão, quando a gente, no início da gestão do Tom Zé, e ele chamou a bancada para discutir a questão da carreira, nós colocávamos a questão dos recursos, né, de alocação de recursos disponíveis para promoção e progressão. Acho que isso não foi no primeiro ano atendido tudo que a gente imaginava, mas foi evoluindo ao longo do período. E tinha essa discussão do anexo 3, que foi criado esse grupo, que o sindicato, inclusive, participou, mas que precedia de um enquadramento geral. O que eu chamo de enquadramento geral? É como você teve um monte de mudança na carreira, você teve tentativa de equiparação com a carreira da USP nos pisos, tinha 70% dos servidores no nível 1, era preciso que houvesse um enquadramento geral, que pode ser automático, desde que você crie uma fórmula e aplique a fórmula igual para todo mundo, e inclusive o sindicato tem na sua pauta específica a solicitação de um recurso para isso de 100 milhões, na ordem de 100 milhões de reais, que a gente já fazia a conta lá no início, porque havia um hiato da carreira
muito grande dentro da universidade. Como há na USP, né? A USP vai começar a fazer agora, está desde 2010 sem trabalhar essa questão lá na USP. Aqui começou antes, né? Mas no caso do anexo 3, essa coisa reorientativa, seria necessário fazer um ajuste inicial para depois você criar as regras que estão colocadas aí, que, na minha opinião, restringem mais do que as que estão em vigor hoje para a pessoa se inscrever para a progressão. Para tirar o interstício, ela tem o interstício de 2 avaliações consecutivas, que acaba sendo um interstício, né? Então, não reduzindo para 2 anos, a proposta que a gente está fazendo agora para o próximo ano. Agora, eu penso que, no caso da educação formal, graduação, mestrado, doutorado, eu já implantei carreira em outros lugares, em Campinas, em outras cidades, que tem que ter um incentivo. Se está dentro da sua área de atuação, você tem 20% se você fizer graduação, já automático no salário. Concluiu 20%. Se está fora da graduação, da sua área, 10%. Se tem mestrado, 30%. Se tem doutorado, 40%. Automático, não tem que passar por comissão nenhuma, porque nós queremos que as pessoas adquiram novos conhecimentos, né? Acho que o papel da universidade é esse. E tem quadro que a gente implantou, está em vigor até hoje, e foi tentado retirar e não conseguiram, né? Então, por quê? Porque os servidores abraçaram essa ideia e acabaram se capacitando, né, ao longo da sua vida, até mudando de função, saindo da... Entendeu? Acho que é o papel da universidade estar fazendo isso. Então, nesse aspecto, eu acho que tem essa coisa de não ser muito restritivo e tem que ter algumas questões automáticas, porque como é educação regular, eu defendo que ter incentivos financeiros automáticos, né? Acho que é isso que eu queria dizer. Obrigado. E queria perguntar para a Cidinha se está garantido o recurso para ter esse enquadramento inicial automático aí, que foi pedido para o Tom Zé. Nós vamos Ô, bater Pio, nisso. você está perguntando para a pessoa errada, Pio. Você tem que perguntar isso para o Sérgio, não é para mim, não. Por Não, isso que eu certo, estou vai rindo liberar. aqui. A arrecadação bateu os 14 bi, 100 é recorde, é tempo de Olimpíada, arrecadação recorde. Ô, Zé, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Nós fizemos, o GT fez um excelente trabalho aí para a gente ter condições técnicas, objetivas, de ter as avaliações técnicas, né? Que em relação à revisão do anexo. Então, a Giovana explicou uma parte aí, a gente está informatizando muita coisa. Então, o que a gente viu? A gente precisa ainda colocar uma série de informações em sistema, disponibilizar esses dados para a comunidade, para que a gente possa fazer ações mais justas, mais coerentes, que não criem novas distorções, entendeu? Então, a gente fez um grande preparo, está ainda fazendo, para a gente poder ter condição de ter qualquer diagnóstico futuro em relação a tudo isso. Mas a gente avançou bastante, pode acreditar, né? Realmente o grupo foi, como você disse, bem representativo, a gente teve a participação do pessoal do sindicato, né? Até um determinado período, e o trabalho, modéstias à parte, mas ficou bem bom mesmo. Então, agora a gente precisa criar, né? A gente conseguiu visualizar o que falta de dado, o que falta em sistema, mas são mecanismos de tomada de decisão. É isso que a DGRH está trabalhando. Nós estamos trabalhando em instrumentos, mecanismos para tomada de decisão. Beleza? Então, eu participei dessa reunião que você fez referência aí, então, só para te falar isso. Adriana, por favor. Olá. Também queria parabenizar, né, a primeira reunião que eu estou participando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Adriana. A primeira reunião que eu estou participando. E queria parabenizar também a DGRH, porque foi um avanço muito grande, né? Eu entrei em 2013 e eu não pude participar da avaliação que teve, depois ficou todo ano sem ter nenhuma processo de progressão, né? E eu tenho... Não sei, é uma dúvida e também uma sugestão, que eu não sei se já foi pensado isso, da parte operacional.
para a Giovana, né? Não sei se... Primeiro, sobre a inserção dos certificados, que hoje é feita pelo RH da unidade, né? E se não poderia ter um acesso para todos os funcionários dentro do sistema de vida funcional, porque já que agora ele vai ser validado pela chefia, né? E aí eu acho que também poderia colocar de ele ser obrigado a colocar o anexo, né? Mesmo que a pessoa não tenha o anexo no arquivo digital, ou ela escaneia e coloca, né? Tendo a obrigatoriedade do certificado ser anexado. Então, acho que facilitaria muito, porque conforme for fazendo os cursos, a pessoa já poderia inserir. Igual a gente inseriu, por exemplo, da vacina da Covid, poderia colocar da mesma forma, deixar essa autonomia para o funcionário colocar, né? Então, acho que seria bem importante. E a outra colocação que eu queria fazer, que eu até concordo com o que o Bruno falou, sobre as diferenças, também não sei se cabe isso agora, mas eu só queria colocar, sobre as diferenças de especialização, MBA e mestrado e doutorado. Eu também acho que teria que ter um estudo melhor sobre isso, porque para a carreira administrativa, é mais importante ter a especialização e o MBA, né? Porque mestrado e doutorado é mais para a carreira de docência. Então, não vão ser todos os funcionários, pelo menos eu não conheço nenhum que tenha mestrado na carreira administrativa. Geralmente, a pessoa faz visando a docência mesmo. Então, não sei se esse peso, dependendo de outras áreas, seria interessante, sim, né? Biológicas, exatas, mas a área administrativa, a gente não vê como assim, uma prioridade ter uma avaliação diferente, uma pontuação diferente, né, para esses cursos. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Adriana. Rodrigo. Boa tarde, me ouve normalmente? Sim. Parabéns, então, ao GT e à DGH pela condução aí dessas melhorias. E acho que um número significativo de melhorias que a gente traz, né? A gente não, que vocês trazem nesse momento. O meu receio é justamente esse, nesse momento, por um número de mudanças, a gente tem um calendário, obviamente, curto para a gente divulgar essas informações, receber as manifestações daqueles que nós representamos e esclarecermos. E realmente eu tenho receio de saber explicar exatamente o porquê algumas mudanças foram apresentadas, ou de explicar e alguém que consulte um outro colega aqui, algum outro representante, receba uma resposta diferente. Eu queria ver a possibilidade, não sei se é possível, então, se houvesse a DGH, como conduzir essa apresentação para as CSAs, ou minimamente para representar para a presidência da CSA, a gente tentar ampliar essa informação de forma que chegue mais próximo de quem fez as propostas, não sei se o GT ou se a parte de carreiras da DGH, porque aí a gente tira um intermediário, que seríamos nós, que não vai faltar vontade, não tenho dúvida nenhuma, mas o volume de informações que nós temos agora e justificativos a apresentar é muito grande. Então, se fosse possível, e aí eu não estou imaginando de qualquer maneira de que se a gente mandar dezenas e dezenas de e-mails, dezenas e dezenas de ligações, a Giovana vai esclarecer, não tenho dúvida. É só uma forma da gente fazer uma reunião ali que seja mais dinâmica, a gente possa entender alguns conceitos. Não seria, digamos, um grupo muito grande, mas minimamente ali o presidente da CSAs, né, setoriais, e talvez nós próprios mesmos que queiram participar e ter disponibilidade, também posso, depois de dar uma lida mais detalhada, entender algumas questões ali, essa mesmo que está surgindo agora, já comentado sobre a questão da titulação, e evolui ali numa discussão, a titulação, se for uma área de ciência pura ou ciência aplicada, realmente a gente tem que tomar cuidado de qual vale mais, se é um mestrado, doutorado ou especialização. Então, essas perguntas vão chegar e eu não sei se estaremos aptos a respondê-las com o devido conhecimento que, obviamente, a DGH e o GT têm.
Então, apenas uma consulta, se caberia no calendário, antes da gente votar essa proposta e trazer sugestões da comunidade, uma apresentação um pouco mais ampla para as áreas, as comissões setoriais de acompanhamento. Obrigado. Obrigada, eu vou responder a sua, Rodrigo, e ficou algumas também da Adriana, e tinha ficado alguma da Gisele que eu anotei aqui. Rodrigo, o que a gente tinha em mente é sim fazer um plantão de dúvidas sobre tudo que a gente conversou aqui antes da próxima CIDF, mas o que eu iria sugerir para você, como essa reunião está gravada, para você e para todos os membros, que apresentem essa gravação, né, para a comunidade de vocês. A gente pega certinho os minutos aí, depois que o Ademir editar e disponibilizar, né, que entra a nossa fala, e a gente marcar esse plantão após todos terem tido um tempo hábil para assistir. Porque, como você falou, o nosso cronograma já está bem certo, a gente não tem muita margem de manobra, a gente precisa realmente aprovar isso na CAD de outubro, porque a avaliação também é em outubro, e eu preciso ter isso aprovado, a gente até adiando um pouquinho no nosso cronograma interno o início da avaliação, para que a gente tenha a deliberação aprovada, para que a gente já possa coletar esses dados que a gente está propondo. Então, se vocês concordarem, a gente combinar daqui umas 2 semanas, todo mundo já assistiu ao vídeo dessa IDF, já disponibilizou os membros, e a gente marca um plantão, igual a gente tem feito de progressão, de gestão de desempenho, já vocês trazendo as dúvidas, e aí ele é aberto os plantões, né? A gente já chegou a ter plantão com 100 pessoas, então quem tiver interesse, entrar, e a gente vai conversando sobre isso, porque além desse cronograma estar apertado, a gente também está estruturando as coisas aqui para que elas cumpram, né, esse cronograma que a gente está pensando. Então, a gente não teria essa disponibilidade também de fazer várias reuniões antes. Então, se vocês assistirem ao vídeo, e aí depois a gente já marca um plantão, a gente tranquilo sobre isso, e o e-mail da carreira também, a gente vai respondendo. Eu não estou sozinha aqui, não. Tem Bruno, Marcelo, Cris, Brandi, a outra Cris. Então, fiquem tranquilos que a gente vai respondendo, tá? Mas a gente pode sim fazer um plantão, a gente já estava prevendo isso, a gente só tem data de dúvida de quando a gente vai conseguir disponibilizar exatamente, porque a gente tem reunião com a PG ainda antes para validar isso com vocês, mas assim que tiver validado, a gente vai disponibilizar essas propostas de alteração de deliberação, tá? Ficou faltando responder. Oi, desculpa. Giovanna, desculpa. Então, deixamos combinado aqui a divulgação do vídeo ali com um recorte, uma indicação dos minutos para que todos possam assistir, um tempo e uma reunião aí virtual, um tira-dúvidas aí com a DGRH. É possível também a divulgação dessa documentação para as CSAs, porque eu sei que tem membros hoje que justificaram a ausência, não sei se outros não justificaram, então é importante, são mudanças significativas e importantes, que essas informações cheguem, assim, que não fique qualquer brecha ali por motivo de infelicidade de ausência, ter coincidido com essa reunião aqui. Então, se puder também haver essa divulgação para as CSAs setoriais, né, das unidades, aí eu agradeço também. Obrigado. Perfeito, a gente faz isso sim, tá? Obrigado. Eu ia responder para a Adriana sobre o servidor cadastrar o próprio certificado. Adriana, eu acho que você já estava na RH em Rede do ano passado, que foi feito na Casa do Lago, e isso já foi levantado, né? E o Alisson estava junto, e ele apresentou algumas das dificuldades de a gente ter isso em sistema hoje, né? Primeiro, pelo lixo eletrônico, o servidor poderia cadastrar qualquer coisa, a gente não teria um retrabalho para depois tirar isso, e a chefia validar. Então, isso a gente tem essa vontade, a DGRH tem essa ciência, mas ele ainda não está estruturado para agora e a gente precisa dessas informações com uma certa agilidade. Então, a informática tem essa visão, mas isso não é para agora. A gente precisa estruturar algumas etapas antes, né, alguns filtros para que a gente garanta aí que o certificado do servidor realmente está sendo inserido, que é o que a gente precisa ter dessa informação, né? A outra coisa sobre estudar um pouquinho melhor sobre as diferenças de pós, mestrado, doutorado, para esse momento a gente não está definindo nada, né? A gente vai fazer como a gente já fez nos outros processos de progressão. O servidor apresenta e está a critério da comissão fazer essa questão de classificação ou de pontuação para mestrado, doutorado, a gente não está definindo isso ainda. Isso precisa de um estudo maior, né? Como a gente já falou, que são muitas áreas, muitas funções diferentes, então a gente não está levantando esse ponto. E só para terminar, a Gisele comentou sobre
a preocupação que ela viu nos dados do relatório do GT, de que muitos servidores ainda não foram progredidos, e eu só queria lembrar que os dados do GT são do começo de 2023, né? Depois disso a gente teve a progressão de 23, a progressão de 24, como o próprio professor Lana apresentou na reunião da CIDEF de junho, o quadro já é bem diferente, né? No final de 22, aí só um exemplo, no inicial, a gente tinha cerca de 30% dos servidores no inicial. Hoje, no final das 3 progressões nessa gestão e da progressão de 19, a gente tem 6% dos servidores na inicial, é praticamente só os probatórios, né? Então, para a gente ficar atento também ao período temporal que a gente está falando, das informações do GT e da realidade que a gente já está vivendo hoje, tá? Era isso. Obrigada. Obrigado, Giovana. A Simone tinha levantado a mão, não sei se baixou. Sim, eu baixei, eu fui contemplada com outras falas. Obrigada. Obrigado, Simone. Então, Carlos. Boa tarde a todos. Queria enfatizar o que o Rodrigo disse, que eu achei muito importante, já fazia parte do que eu pensei em abordar. A questão das CSAs, elas precisam estar, na minha visão, envolvidas nisso impreterivelmente, ou seja, inclusive com um processo de devolutiva, porque essa informação precisa ser levada adiante, não só por nós, mas eu acho que de uma maneira um pouco mais direcionada mesmo aos presidentes das CSAs e da coleta dessas informações para fazer a devolutiva. Eu não sei o que a Giovana, como tem planejado isso, mas talvez se a gente conseguisse sistematizar isso para que as informações chegassem às pessoas. Porque eu entendo que essa mudança vai nortear a carreira para os próximos 10 anos, por exemplo. Então, isso vai causar efetivamente uma busca dos funcionários por especialização, por mestrado, por doutorados, sabendo que ele vai agregar valor isso no futuro. Isso já aconteceu na nossa carreira no passado, quando se dava, como o Pio disse, progressões automáticas para quem apresentasse especializações ou cursos, ou mestrado, ou doutorado. À época, as pessoas já entravam com a certeza de que iam ter a progressão na carreira. Não é o nosso caso, mas ele também deve nortear, a partir de então, o que as pessoas querem de carreira para os próximos anos. Não seria prudente fazer essa explanação para todas as CSAs? Primeiro ponto. O segundo é parabenizar o grupo, porque é uma demanda muito antiga que a gente tem da carreira com relação às certificações, né? Ela fica um pouco subjetiva a cada CSA. E deve ser assim também no sentido de que a gente tem laboratórios, então tem técnicos de laboratórios que fazem um mestrado e ficam expert naquilo e até o doutorado, sem contar as especializações. Então, isso agrega muito valor à nossa carreira. Mas não dá para deixar de lado essa questão do mestrado e doutorado, justamente porque nós não temos só os servidores técnicos administrativos, né? Só administrativos, temos os técnicos também, que realmente fazem a diferença nos seus pontos de trabalho, nos seus laboratórios, nas suas áreas de atuação, que é muito diverso, né? Da química, da biologia, são muito diversos e agregam muito valor a essas pessoas, a produtividade que elas trazem para o trabalho. Então, acho que não podemos correr, apesar de Giovana ter prazo, com essa questão, porque vai definir a carreira das pessoas nos próximos 10 anos. Né? Um mestrado demora 4 a 5 anos, o doutorado, aliás, o mestrado de 2 a 3 anos. Então, vai jogar a longo prazo para as pessoas se programarem, conseguirem tempo para sair para esse mestrado, a própria especialização vai tomar tempo dessas pessoas, tomar no sentido positivo, né? Então, vamos influenciar muito na vida das pessoas. Essa então é a segunda fala, e a terceira seria parabenizar realmente pelo trabalho que pegou uma parte muito importante da nossa carreira, que são as pessoas que se dedicam e se aprimoram, e não ficam paradas esperando a carreira levar elas para onde tem que levar, né? Elas correm e tentam aprimorar. Era isso. Obrigado, Carlos Henrique. Cidinha, você levantou a mão? Sim. Então tá, fala depois. Eu levantei para esclarecer uma questão que o Rodrigo colocou e agora o Carlos também. Ok, Só para vamos. lembrar, pessoal, é que esse material que a gente está disponibilizando
é para as pessoas tomarem conhecimento do trabalho que o GT elaborou. A consulta à comunidade o GT fez. Eu não sei se alguém lembra disso, né? No meio do trabalho, assim que a gente finalizou a proposta, nós encaminhamos para as unidades, para as CSAs, nós encaminhamos para tomar conhecimento e solicitamos sugestões. Nós recebemos algumas sugestões que foram inseridas no trabalho, foram inseridas em toda a finalização do trabalho do GT. Então, agora nós estamos devolvendo, né, dando a conhecer e colocando para aprovação na Câmara, tá? Então, só para ficar claro que essa etapa de consulta de tudo isso, ela já foi vencida. Por isso que o GT trabalhou 1 ano nessa proposta. Ela foi bem trabalhosa. A gente fez a proposta, disponibilizamos para a comunidade, para as CSAs, demos um prazo e aí recebemos, trabalhamos em cima das propostas que vieram e colocamos as propostas no relatório, né, à medida que foi possível colocar. Só a título de esclarecimento, tá bom? Obrigado, Cidinha. Gisele, por favor. Cara, você levantou a mão de novo ou você não abaixou? Oi, Desculpa, Gisele. professor, desculpa, é só para esclarecer Sim. também o ponto que eu tinha falado, que, na verdade, eu não falei que o mestrado e o doutorado são melhores do que a especialização. Eu só quis dizer que eles são diferentes, a dificuldade de obtenção de um e dos outros é bem diferente, então por isso que eu falei de ter pesos diferentes. Não falei que um é melhor que o outro, é melhor para as nossas funções ter mestrado, não foi isso que eu quis dizer. Eu entendo a colocação dos colegas, mas o grau de dificuldade na obtenção deles é diferente, então por isso que eu acho que tem que ter peso diferente. Só isso. Obrigada. Obrigado, Gisele. Thalita. Rapidinho, prometo. E só para completar o que a Gisele falou, eu acho que assim, né, o grau de dificuldade, ele não pode estar atrelado ao quanto essa dificuldade representa na produtividade ou na melhora da qualificação das pessoas no trabalho, né? Às vezes fazer 5 especializações ou 5 quaisquer outros cursos valem mais do que um mestrado, a depender da atividade que a pessoa exerce. Então, eu concordo com os outros colegas que existem muitos cursos, a depender da área aí, que trazem muito mais resultados para a atividade diretamente do que um mestrado, do que um doutorado, né? Eu acho que isso não se aplica, claro, à carreira da docência, mas na carreira administrativa, com certeza. Sobre essa coisa de consultar, enfim, a comunidade, eu acho que também tem o nosso papel aqui enquanto representantes, né, de levar isso para as CSAs. Eu compartilho a pauta todos os meses com os presidentes das CSAs, né? Raramente recebo alguma coisa, mas sempre compartilho. Então eu vou compartilhar esse material agora. Eu queria saber dessa gravação. Eu não me lembro, sinceramente, ter recebido outras gravações da CIDF, até porque, como eu estou aqui, eu não me preocupo em assistir depois. Ela vem logo, Ademir, é isso? Para a gente poder. Eu não sei se eu mando essa gravação agora junto com o material ou se eu vou fazer isso em 2 etapas, só para me organizar aqui em relação a tempo, por favor. Obrigada. Viu, Thalita? A gente envia para a equipe da RTV, né? Assim que grava aqui, logo no mesmo dia a gente já dispara para a RTV, a equipe faz a publicação no YouTube. Normalmente, às vezes, até no mesmo dia ou no dia seguinte já. Aí a gente já publica no site da CIDF. Todos os vídeos estão no site, né, da PRDU. É só entrar ali na agenda da CIDF, né, nas câmaras. Estão todos ali, das gravações. Tá bom? Obrigado, Ademir. Obrigado, Thalita. Adilson. Professor, eu tenho um manifesto sobre referente à estatística do mês passado. É pertinente falar agora? Desculpa, Adilson, não consegui entender. Tá um pouco, o som tá... Deixa eu ver se consigo melhor agora. Bom, vamos lá. No mês passado, a gente teve uma relação sobre estatística. Professor Lana, eu queria fazer uma análise de complementação, mas no tema agora não é pertinente falar agora ou não? Pode. Pode falar agora, só não sei exatamente do que você está falando, Adilson, desculpa. É que o senhor, esse mês passado, ele apresentou a estatística final, no relatório final. E nós fizemos sim. uma análise. Posso?
Pode, fica à vontade, nós Isso, estamos no então, expediente. daí a relação que nós fizemos, primeiramente, agradecer o Lana, e é um complemento a ele. Nós fizemos uma relação estatística com a taxa de complementação que eu fez, frente todos os inscritos, e não só os aptos. E nós relatamos daí, queria relatar, 87% dos CSAs tiveram contemplados entre 80% e 100%, não todos. E 13 ficaram entre 79% e 57%. E nisso daí abriu margem para a gente fazer uma análise de todos os CSAs na métrica dos relatórios finais. E nós encontramos daí, professor, daí era um desalinhamento que a gente queria expor aqui para alinhar, para fazer corrigir, ok? Porque a gente encontrou avaliadores CSAs com uma casa depois da vírgula, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, e que gerava num patamar inviável para qualquer parecer consubstancial para um feedback dos não aptos. Aí eu queria pôr um exemplo, que um apto recebeu 5,98 de nota, e outro 5, 7, 8, 13. Não tem nenhum chefe, comissão, comitê que dê conta de quais ações ele poderia fazer para atingir o mínimo. Então, gerou um desalinhamento que a gente pede anunciar, que possa corrigir durante o processo. Eu participei em 2022, 2024 agora também das comissões de avaliações. Nós tivemos instruções de trabalhar com uma casa, 2, mas 4 casas, daí você começou a achar um desalinhamento entre a maioria dos CSAs, não toda a maioria, perdão, 13%, 21% entre eles, trabalharam com 3 casas, 4 casas. E lembrando que é um intuito de aprimoramento, professor, que o senhor levantou para a gente registrar em livro, para que corrigisse nesse momento, que é a medição dos impactos da que a gente está fazendo. Ok? Era isso. Obrigado, Adilson. Não, Adilson, se você puder encaminhar isso, passaria para a comissão que fez o acompanhamento do Pode ser o processo. Beraldo lá, e eu tenho contato daí. Agradeço, Adilson. Adilson, Eu que obrigado. agradeço. Professor, peço licença. O Marcelo Pfeiffer enviou uma mensagem aqui no chat. Eu posso ler? Deixa eu acabar quem já está com as mãos aqui, depois a gente lê o chat, Tá bom. pode ser? Ok. Todos eles. Ok. Vamos lá. Edelson. Prometo ser bem breve. Só queria compartilhar aqui que eu acho que essa discussão ela é tão rica que dá para a gente entender o quão complexo é a nossa carreira PAEP, né? Então, nessas falas da capacitação, vocês e nós aqui temos que lembrar que nós temos profissionais de pesquisa também, né? E esses profissionais de pesquisa na carreira PAEP, eles fazem pesquisa, ou seja, a atividade dele é fazer pesquisa, né? Então, esse pessoal, né, vamos dizer assim, eles publicam artigos, etc, dão aulas, faz mestrado, faz doutorado. E na carreira administrativa, olhando para fora, no governo federal, né, eu conheço várias pessoas também que são administrativas e fazem o mestrado e já tem lá a progressão automática. Na universidade, a gente tem que tratar isso com cuidado para não, sabe, senão, eu acho que talvez a fala do Marcelo, né, a gente não tem que tentar fazer o melhor possível para todos, né, traçar por conta de um ou outro, senão a gente vai ter que quebrar todas as carreiras, vai ter que separar o TI, vai ter que separar o etc. Tá? Então, assim, eu defendo um pouco, né, ter essa diferença mesmo, para ter uma motivação para essas pessoas que buscam esse conhecimento por fora, ou seja, além do horário de trabalho. Às vezes ela paga lá do bolso dela, né, para pegar uma especialização, ou seja, estudar, faz um mestrado fora do horário de trabalho, e para que a gente tenha um mecanismo para manter essa pessoa na universidade. Porque eu tenho vários colegas, acho que todo mundo tem aqui, pessoas que buscam a capacitação, são referências na área, e aí vem uma oferta lá de fora, a pessoa vai embora. A universidade perde esse talento, ela perde esse conhecimento, perde essa cultura. E, de novo, vem um funcionário novo, tem que aprender tudo. Então, essa fala minha é nesse sentido. A gente tem que olhar a capacitação com um pouco mais de cuidado, né? Eu acho que tem que ter essa diferença, tem que ter os reconhecimentos para cada cenário. Tá? É só para reflexão mesmo, para a gente talvez vir para uma próxima reunião, considerando essas variáveis também. Tá? Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Edelson. Giovana? Eu vou só fechar também minha fala aqui com alguns pontos que foram falados nesse final.
primeiro reforçar muito o que a Cidinha falou, isso não é novo, né? Então, acho que a gente tem que ter tempo para conversar, para mostrar para as pessoas, até por isso que a gente não está substituindo um anexo pelo outro, a gente está indo com calma, né, para que todo mundo entenda, mas isso não é novo. O trabalho do GT mandou, era um formulário em Google Drive, você conseguia ver todo o trabalho, conseguia opinar, nossa, tinha um monte de questões, você podia opinar sobre cada item, então isso não é novo, né? A gente está só mostrando como a gente vai aplicar na carreira, né? Mas isso não é novo. Então, e também deixar claro, né? Acho que alguém falou, a Giovana tem prazo, mas não sou eu, né? Somos nós. Então, se a gente quer isso implantado para este ano, a gente precisa aprovar isso este ano, né? Nas deliberações que a gente, nas datas que a gente tem. E por mim, gente, a gente não mexer mais nada, tá ótimo assim, né? Brincadeira. A gente precisa arrumar, né? Tantos pontos aqui que vocês nos elogiaram, eu agradeço os elogios à minha equipe, a equipe do Alisson, a diretoria que tanto nos apoia nesse processo. A gente tem muitos pontos para melhorar mesmo. Então, só que a gente tem que seguir as câmaras e os calendários da universidade. Então, a gente tem que passar na CIDEF, tem que passar na CAD, né? Então, é por isso, a gente tem esse prazo, né? Por que não trouxe antes? Porque, como a Cidinha bem falou, a gente continua estudando nisso toda semana, né? Para a gente conseguir propor o melhor. Então, a gente conseguiu essa data, a gente precisa cumprir esse cronograma para nós termos esse resultado de carreira. E só mais uma coisa, a gente está discutindo muito aqui sobre o peso de mestrado, doutorado, pós, curso. Isso não está em questão nesse momento de definição para a carreira. A gente não está colocando uma classificação, só para deixar claro. Isso que está sendo apresentado é um requisito para o servidor pedir o processo de progressão como uma forma de redutor de tempo. Né? Então, se o servidor já tem aquele tempo de casa, ele não precisa ter a questão da escolaridade ou dos cursos. Se ele já tem a escolaridade, ele não precisa ter os cursos. Se ele já tem os cursos, ele não precisa ter escolaridade. É tudo ou. Né? Então, só para deixar bem clara a interpretação e que a gente, nesse momento, não está classificando se mestrado é mais importante que uma especialização ou que um curso. A gente está mostrando que isso são fatores redutores para que o servidor que realmente, como o Edelson falou, se esforçou, pagou do dinheiro próprio, fez à noite, né, fez fora do horário de trabalho, tenha uma redução de tempo para pedir a progressão em relação aos demais colegas. Mas é só isso, a gente não está ainda enquanto carreira, nem do GRH colocando a classificação do que é mais importante do que o outro. Isso é assunto para outros GTs, para outros anos, isso não está em discussão, até é importante vocês deixarem claro quando for passar para as pessoas que vocês representam, né? A gente não está classificando aqui curso, certificado, capacitação, a gente está só colocando isso como uma condição para poder pedir progressão ou não. Tá? Acho que era isso. Também estou encerrando minha fala aqui e agradecer muito todos os agradecimentos à minha equipe, aos elogios, à equipe do Alisson, a Cidinha Everalda, a Cris. Realmente é um trabalho muito grande que está sendo estudado há muito tempo, mas que está sendo estudado com muito comprometimento, porque a gente acredita que isso é o melhor e o certo a fazer para a carreira. Então, a gente está vestindo essa camisa e acreditando nisso, mesmo que num cronograma mais apertado, mas que vai dar certo. Obrigado, Giovana. Cadê o Thiago? Ele tinha levantado a mão, abaixou? Abaixou. Boa tarde a todos. Não, Fernando, a Giovana falou tudo que eu queria dizer, eu acho. Na verdade, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que toda a discussão está girando sobre um tema que não é o tema que a gente está aprovando. Então, na verdade, o que está em questão, independente de qual é o curso, é o número de horas que está reduzindo o interstício ali, o tempo de uma função. Então, em vez da gente pensar se o doutorado é mais importante para tal função, especialização é mais importante, eu acho que no momento o mais importante é a gente pensar se esse número de horas é suficiente para baixar esse tanto de anos ou não, é mais nisso que a gente deva pensar. Como a Giovana já disse, tipo assim, se o doutorado é mais importante numa função do que na outra, talvez isso é mais um assunto para a comissão de avaliação, a gente, lógico, avançar nisso, mas naquele momento. Aqui é mais para a gente ver assim, faz sentido, tipo, não lembro os números exatos, Giovana, mas 200 horas horas de curso, tirar tantos anos, teria que tirar mais, tirar menos, eu acho que a gente devia focar mais nesses detalhes, que é o que realmente vai influenciar a vida dos servidores daqui para frente com essa nova coisa. Mas era isso, professor, obrigado.
E acho que Obrigado, só Thiago. completando, Thiago, isso que você falou é importante, porque a DGRH, a gente não mexeu no que o GT propôs, né? Então, se essa quantidade de horas está boa ou não, a gente pegou o material do GT e está mostrando como é possível implantá-lo, porque a encomenda da reitoria foi um estudo de viabilidade. Então, realmente, o que você falou faz todo sentido. É agora que a CEIDEF vai dizer se esse tempo está bom e se essa questão está boa. É isso. Foi esse o despacho, não me Obrigada. ativa isso. Tem alguém aqui com o microfone aberto, Cidinha, por seu favor? microfone está aberto. Fechamos. Bom, eu acho que Desculpa aí. eu vou desculpá-la. Bom, estamos no expediente. Professor, Eu queria passar aqui para o Ademir, ele deve ter mais ok. algum informe. Isso. Ademir, por favor. Ok, é o membro o Marcelo Pfeiffer, né? Ah, Ele tá, isso! isso, Marcelo. ele tá com uma questão aí, um probleminha no microfone, e pediu para eu estar falando aí. Ele diz que as falas só reforçam, né, a necessidade de uma revisão do instrumento de carreira, que precisa inclusive ser reorganizada em níveis de complexidade e não na vaga de origem do servidor. Os títulos devem estar em consonância com a atividade, com seus devidos pesos acadêmicos. É isso, professor. Tem mais algum comentário aí no chat? Não, aqui temos parabéns, né? A Lina parabenizando o GT pelo excelente trabalho, né? Da DGRH também. E também a Ana Lira parabeniza o grande trabalho realizado pelo GT também e DGRH, que diz que existe uma cultura de pouco envolvimento e participação nas discussões pelos servidores e a comunidade de um modo geral. Só isso, professor. Então, tá bom. Ok. E mais no expediente, mais alguma informação, Ademir, por favor? Não, professor. Além dessa questão, DGRH. Bom, se não há mais nenhuma questão, queria agradecer a participação e presença de todas, de todos. E acho que avançamos bastante hoje aqui. Realmente essa é uma questão bastante complexa, mas acho que com a colaboração de todos nós vamos ter aí um bom encaminhamento, né? Nossa próxima CIDF, por favor, Ademir. Dia 5 de setembro, professor. 5 de setembro. Isso. Até lá, pessoal. Obrigado para todos. Boa tarde. Tchau, boa Obrigado, boa tarde. tarde. Boa tarde.